Flamengo não vai renovar contrato com Arrascaeta da maneira que ele e seu representante querem. Chamada da Rede Globo para a semifinal do Campeonato Carioca irrita torcedores vascaínos. O mimimi já começou. Que história é essa, pequeno? Vem comigo que no caminho eu explico. Quero pedir para vocês que começaram a nos assistir, que na moral deixa aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando sempre, tudo isso para vocês é 0800 e aqui no seu canal Paraquedista Rubro Negro, vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Já se inscreveu? Já deixou o like? Então vamos para as notícias, porque a notícia é que interessa e o resto não tem pressa. Bom dia para você também, tá? Bom, começar esse vídeo aqui, falar sobre algo que aconteceu na noite de ontem, algo que é muito corriqueiro nos jogos da Libertadores da América e uma providência tem que ser tomada, né? O atacante do Palmeiras chora e dá lição jornalista após racismo na Libertadores Sub-20. O paulista pode enfrentar o Flamengo, tá? O Palmeiras está classificado já para a próxima fase da Libertadores Sub-20, que na quinta-feira o time paulista venceu o Cerro Porteño por 3-0 jogando no Paraguai. Porém, o resultado do duelo ficou de lado após cenas lamentáveis de racismo no estádio Günter Vogel. Cara, o que mais me doeu, né, depois de ver a cena, eu vi o vídeo do garoto chorando e dando uma invertida no repórter que foi entrevistá-lo, foi os comentários de brasileiros lá no Instagram, né? O colega postou o vídeo lá e foram falar que o cara está se vitimizando, que é mimimi, que vai fazer sucesso na Globo. Cara, como é que pode? Eu fui ver o perfil das pessoas, né, que estavam criticando o garoto chorando lá, se vitimizando, né? Como disse os comentários, tudo de pessoas brancas, né? Fala-se tanto, critica-se tanto os europeus, mas aqui dentro, fala também lá do sul-americano, mas aqui dentro no Brasil é muito grande ainda o racismo. Quando é que isso vai acabar? Nós estamos no século XXI, não cabe mais isso. O jogador desabafando ali, passou por um momento difícil. Eu já passei por isso. Eu namorava uma jovem que a família dela falou, né? Como é que você namora esse cara preto? Isso há pouco tempo. Há pouco tempo. E ela veio e me falou. Minha família falou isso. Eu, né? Não, nada a ver, não sei o quê, mas por dentro, sangrando. Agora eu imagino no lugar desse garoto. Teve um que falou, né? Com o salário que ele ganha, chorar por causa disso, quem tem que chorar é quem acorda de madrugada. Cara, pelo amor de Deus. Aí fui ver o perfil da pessoa também, branco. Brasileiro, racista, ainda tem muito. Espero que um dia esse crime seja punido de uma maneira tão severa que as pessoas pensem 2, 3 vezes antes de cometê-lo. Porque o racismo está dentro da pessoa. Não só nas falas e nos gestos, não. Está dentro dela. É ensinado dentro da casa da pessoa, já criancinha. E detalhe, o pai de uma criança no colo imitando um macaco. É o exemplo que ele está dando para o filho. O filho vai crescer achando que isso é normal. Vamos lá. Ó. Autor de uma das assistências na partida, o atacante do Palmeiras, Luigi, foi alvo de cusparadas de ataques preconceituosos de torcedores do time paraguaio que imitaram o macaco em direção ao jogador. Além disso, o camisa 10, Figueiredo, também sofreu com os ataques. Revoltado, Luigi deixou o campo aos prantos, substituído na reta final do jogo. O atacante foi flagrado no banco de reserva chorando copiosamente após o crime praticado no Paraguai. Por fim, o jogador peitou a reportagem da Conmebol depois do duelo. Ao ser questionado para fazer uma análise do duelo, o jogador palmeirense se irritou e mandou um recado para a Confederação Sul-Americana de Futebol, mais conhecida como Conmebol. Abre aspas para o que disse ele. Não. É sério isso? Você não vai me perguntar sobre o ato de racismo que fizeram comigo? É sério? Até quando isso vai acontecer? Até quando a gente vai passar por isso? O que fizeram comigo foi um crime.
Você não vai me perguntar isso? Vai perguntar sobre o jogo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? A CBF, sei lá, desabafou, fecha aspas, desabafou chorando. A CBF vai fazer o quê? A Conmebol vai fazer o quê? Só vejo promessas de punições e ninguém é punido. Eles ignoram completamente. Lá na Espanha, já tem torcedores sendo punidos, já tem torcedores sendo presos. Então vamos conscientizar. Temos que fazer um trabalho de conscientização para que isso venha a acabar, né? Bom, o elenco do Flamengo treinou ontem, a parte da tarde, no CT do Urubu. Teve a homenagem aí de para Jorge de Arrascaeta, pelos 300 jogos com a camisa do Mengão, recebeu lá o manto sagrado com o número 300, né? E hoje o Flamengo realiza o último treino no CT do Urubu, só que na parte da manhã. O elenco se apresenta às 9 horas, com treino marcado para as 9 horas e 30 minutos. E hoje, Felipe Luiz vai definir os 11 iniciais. Temos boas notícias aí, né? No Flamengo, temos o retorno de Matias Vinha aos treinos. Foi filmado ontem treinando. Parece que o seu retorno aos gramados vai ser antecipado aí em 100 dias. Foi seguindo um cronograma aí e ele vem evoluindo na sua recuperação. Outro que também treinou no gramado ontem foi Everton Cebolinha, mas ele estará fora do jogo contra o Vasco da Gama, deve ficar pronto aí para a final, né? Outro jogador que também não estará à disposição é Michael. Então, Everton Cebolinha e Michael estão fora desse último jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco da Gama. Os dois devem retornar aí para a final. A boa notícia também é com relação a Pedro. Mas a gente não viu o Pedro treinando ontem. O Flamengo está blindando o Pedro. Por quê? Está se criando uma expectativa muito grande, sabendo que ele deve retornar agora aos gramados no segundo quinzena do mês de abril, e o Flamengo deixou ele treinando em separado na academia, fora dos holofotes, porque ontem o treino foi aberto para a imprensa. Então, para não se criar muito burburinho, o Flamengo decidiu fazer um treino em separado com Everton Cebolinha, com o Pedro. Né? Quem está voltando aí é Danilo, Juninho e também aí Alexandre. Esses jogadores estarão à disposição do Mengão para o jogo contra o Vasco da Gama, amanhã às 17 horas e 45 minutos no Maracanã. Bom, foi a novela Jorginho, né? Flamengo quer Jorginho para a disputa do Mundial de Clubes em junho, mas ainda não chegou a um acordo para a contratação. O primeiro passo é definir os valores. Uma reunião entre intermediários e o agente do jogador deve ocorrer nesta semana. A última oferta do Flamengo foi de 10 milhões de euros livres de imposto, cerca de 62 milhões e 100 mil reais, enquanto Jorginho espera 12 milhões, cerca de 75 milhões. Os valores são referentes a 3 anos de contrato. O Flamengo deseja que ele assine um termo de garantia à contratação após o fim do vínculo com Arsenal. Está otimista quanto ao acordo. A novela Jorginho, né? Bom, e o Flamengo, após aí 36 anos, tem 4 jogadores convocados para a seleção brasileira. São Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Gerson. Né? Já temos aí também, o Flamengo tem 9 jogadores convocados, quase um time inteiro. Gonzalo Plata pela seleção equatoriana, Eric Pulgar pela seleção chilena e pelo Uruguai temos Arrascaeta, Guilherme Varela e Nicolas de la Cruz. Flamengo não é time, Flamengo é seleção, né? Bom, falando aqui sobre Arrascaeta, né? Arrascaeta se declarou ao Mengão, depois de ter sido homenageado com o manto de número 300. Já sou quase carioca. Estou muito feliz aqui. Tenho um plano de vida muito longo com a minha esposa. Estou em casa e muito feliz no Flamengo. Sempre tento dar o melhor e ajudar os meus companheiros. Só gratidão pelo Mengão, foi o que disse Jorgian de Arrascaeta, que ainda não apresentou aquele futebol mágico, né, que ele tem. Eu lembro de uma reportagem de um atleta que jogou com ele no Cruzeiro e falou que Jorge Arrascaeta ainda não demonstrou todo o seu futebol, que quando ele joga de verdade é como se ele estivesse jogando com crianças. Como assim? Você já jogou peladinha com seus sobrinhos? De 5, 6 anos de idade, 7 anos, e você dá lençol, você dá caneta, você dá lambretinha. Então o futebol dele é tão grandioso que
quando ele joga de verdade no meio dos profissionais, é como se ele estivesse jogando no meio de crianças. Espero que ele recupere esse futebol o mais rápido possível, né? Bom, voltando aqui a falar sobre o jogo Flamengo e Vasco da Gama no Maracanã, chamada da Globo para Flamengo e Vasco no Maracanã causa irritação nos vascaínos. É muito chororô, é síndrome de cão vira-lata, né? Flamengo isso é marketing, cara, para chamar o público, merchandising. O que acontece? A Globo sabe que a maior audiência que ela tem são com os jogos do Flamengo. E o primeiro jogo o Flamengo venceu, ou seja, a probabilidade do Flamengo passar para a próxima fase é muito maior do que a do Vasco. O Flamengo joga por vários resultados, pode perder de 1-0, empatar de 1-1, 2-2, e o Flamengo passa para a final. Então, assim, a chance maior é do Flamengo passar. Então, a chamada da Rede Globo foi em cima disso, ó. Chamada da Globo para Flamengo e Vasco no Carioca foi considerada tendenciosa por vascaínos. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Abre aspas aqui para a chamada da Globo. O mando era do Vasco, mas foi o Flamengo que levou a melhor no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Um trecho da chamada, né? Foi assim que a Rede Globo, no caso da Praça do Rio de Janeiro, destacou a chamada para o jogo de volta do Vasco com o Flamengo em busca da final do estadual de 2025. Na sequência da narração do locutor, que anuncia a transmissão do clássico no próximo sábado, dia 8, às 17h45, foi a seguinte: agora o tapetinho dá lugar à grama sagrada do Maracanã, e lá que o rubro-negro quer carimbar a vaga para a final do Cariocão. Diz a voz oculta que apresenta aí o clássico dos milhões. Cara, é mesmo, cara. Flamengo agora quer carimbar no Maracanã. O mando é dele, a casa é dele. E é lá que o Flamengo quer carimbar a sua ida para a final do Campeonato Carioca. É muita choradeira. Membro do canal Atenção Vascaínos no YouTube, o setorista Emerson Rocha não concordou com a tom da Globo, a qual classificou como clubista e que exclui o Vasco da Gama do páreo. Como eu já falei e repito, a probabilidade do Flamengo passar para a final é muito maior do que a do Vasco, principalmente nos últimos 31 jogos de 2017 para cá, 18 vitórias do Flamengo, 11 empates, apenas 2 vitórias do Vasco da Gama. Vamos lá para o que disse o setorista aqui. Surreal. O campeonato é carioca. A chamada é para um clássico entre duas grandes equipes do Rio de Janeiro. Duas grandes equipes não, uma equipe grande e uma equipe mediana. A TV Globo do Rio de Janeiro, que vai transmitir a partida, faz essa chamada e coloca: e lá o rubro-negro quer carimbar a vaga para a final. Ué, o Vasco também não quer? Não entendi. Ironizou Rocha no Twitter. Cara, quer, mas vai conseguir? Muito difícil, né? Bom, falando ainda sobre o Campeonato Carioca, mudança no regulamento. Enquanto muitos querem extinguir os campeonatos estaduais, a FERJ quer aumentar o número de participantes para 2026, de 12 para 14. Ou seja, vai mexer no calendário, um calendário já apertado, um calendário já massacrado, um calendário que atrapalha as outras competições mais importantes. Olha só, a FERJ planeja mudança no Campeonato Carioca para 2026. A entidade quer aumentar o número de participantes de 12 para 14, possibilitando o acesso de 3 clubes da segunda divisão. A alteração ganhou força após o rebaixamento do Bangu, clube que possui ligações com a Federação Carioca. Ou seja, para beneficiar o Bangu, o jogo da segunda divisão, se eu não me engano, começa agora em maio. E o Bangu vai participar. E conseguindo aí um bom resultado, ele pode voltar novamente para a Série A do Campeonato Carioca. Tem que repensar isso aí, tem que ver o que vai ser feito, tem que mudar alguma coisa. Os times já estão reclamando e vocês querem aumentar ainda mais, né? Bom, faltam apenas 99 dias para o Super Mundial de Clubes. O Flamengo viaja no dia 11 de junho e tem a sua estreia marcada para o dia 14 de junho, ou seja, faltam menos do que antes, as expectativas está lá em cima, né? E com relação aí ao Campeonato Carioca, depois do público abaixo das expectativas nos jogos de ida, Flamengo e Vasco,
promete Maracanã cheio para o próximo sábado. Isso porque mais de 30 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada. Tinham sido vendidos aí 11.600 ingressos, né? Até ontem. Ontem foi a abertura para o público geral e com a abertura do público geral chegou-se aí a mais de 30 mil ingressos vendidos, a expectativa de um público de 50 mil pessoas no Maracanã. Está podendo ultrapassar. Tem a gratuidade, tem as cadeiras cativas, tem um monte de coisa aí que pode chegar a 55 mil presentes no Maracanã para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Isso é muito bom. No jogo contra o Vasco, lá no Vazião, foi 10.696 presentes no estádio, né? Bom, mudando de assunto, o Flamengo propõe boa valorização salarial para renovar com o Pulgar. A novela envolvendo a renovação de Eric Pulgar está próximo de um desfecho positivo. O chileno, que tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano, enfim chegou a um acordo com a diretoria rubro-negra para estender o vínculo por mais 3 temporadas. Agora restam apenas detalhes para a assinatura oficial do novo contrato, que deve estar sendo assinado aí nos próximos dias e está sendo feito o anúncio oficial. De acordo com informações apuradas aí pela reportagem do Coluna do Fla, vamos dar o crédito, né? O representante Eric Pulgar desembarcou no Rio de Janeiro para alinhar os últimos detalhes do novo contrato. Sendo assim, o jogador, que era um dos titulares com menor remuneração no elenco, terá um aumento salarial de 30%. Desse modo, com renovação, o volante seguirá no Flamengo até o fim de 2028. Feliz aí pela renovação de Eric Pulgar, que depois da chegada do Felipe Luiz tem demonstrado um excelente futebol e ajudando muito o Flamengo nas suas vitórias, né? Agora, voltando a falar sobre Jorginho de Arrascaeta, o Flamengo recusa contrato vitalício para Arrascaeta e futuro do camisa 10 é atualizado no clube. A diretoria entende a importância do meio-campista no elenco, mas descarta o contrato vitalício. Matéria de Giovana Barcelos. O agente do camisa 10 sugeriu um contrato a longo prazo até o jogador se aposentar, ou seja, seria um contrato vitalício na carreira do Arrascaeta, algo incomum se tratando do futebol brasileiro e até mesmo do futebol mundial. No entanto, o Flamengo não irá oferecer e nem fechar esse tipo de contrato com nenhum atleta. Por mais que entenda a importância de Arrascaeta, a ideia é entrar em um acordo com calma, sem maiores problemas. O contrato de Arrascaeta vai até dezembro de 2026. Não precisa dessa sangria desatada toda para uma renovação de contrato agora nesse momento. O próprio Mauro César Pereira descartou qualquer possibilidade do Flamengo fazer esse tipo de renovação contratual com Arrascaeta. Eu acho também uma temerosidade que isso venha a acontecer nesse momento, né? Bom, meus queridos e minhas queridas, elenco do Flamengo deve estar, quando você estiver assistindo esse vídeo, já deve estar treinando. E o Felipe Luiz estará aí definindo os 11 iniciais para esse jogo, mais um jogo importantíssimo. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!